Olá, queridos, graça e paz, que a bênção do Eterno esteja presente sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, através desse vídeo, nessa oportunidade, eu quero compartilhar com você algumas coisas, algumas regras de interpretação bíblica para facilitar a sua compreensão dos textos sagrados. Eu quero tomar como exemplo aqui um versículo muito conhecido, que muitas pessoas até interpretam, até pregam sobre ele, mas de forma um pouco equivocada. Jeremias, no capítulo 33, no versículo de número 3, que diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Muitas pessoas pegam esse texto e eles enfeitam esse texto, acrescentando palavras que o contexto não está afirmando. Muitas pessoas pegam um texto de Jeremias 33:3, se nós nos perguntarmos que coisas são essas que Deus desejava revelar para Jeremias. O que Deus diz para ele: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. O que Deus queria anunciar para Jeremias? O que seriam essas coisas que Deus desejava compartilhar com Jeremias? Muitos pregadores, muitas pessoas, quando leem esse texto, eles afirmam que é coisa dos céus ou uma revelação profunda. Uma das regras de interpretação bíblica ou de interpretação de texto é a observação do contexto, pois a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não é confusa, não traz confusão. A palavra de Deus, ela tem a finalidade de nos aperfeiçoar para toda boa obra, e ela nos traz a edificação. A edificação através da palavra só acontece quando entendemos a mesma, e a Bíblia em si, ela se explica. Quando você pega o versículo 3, para entender que coisas são essas que Deus queria anunciar para o profeta Jeremias, nós precisamos fazer algumas análises do contexto. O que é contexto? É os acontecimentos ou versículos que vêm antes e depois do texto que você leu. O contexto é aquilo que tem conexão com o texto que você leu. Quando você pega o versículo 3, tem a seguinte informação: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não é revelação do céu que Deus queria mostrar para Jeremias. O contexto aqui está falando da situação espiritual do povo de Israel e de Judá. Então Jeremias, ele foi levantado por Deus para proclamar, para alertar ao povo que se eles não consertassem, o cativeiro viria. Então Deus pediu para Jeremias clamar a ele, porque Deus queria anunciar para Jeremias algo concernente à situação espiritual do povo dele, do povo de Deus. Aí quando você pega o versículo 3, tem a informação de que Deus deseja anunciar a Jeremias coisas que Jeremias ainda não sabia. Aí, para você entender o versículo 3, você vai ler o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Quando você faz menção desses 3 versículos, você passa a entender o que Deus queria mostrar para Jeremias. Porque Jeremias estava preocupado com a nação, pensando que a nação não tinha conserto, talvez pensando que a nação ia ser punida e não ia ter mais solução, não ia ter mais oportunidade. Deus mostrou para Jeremias o pensamento dele, a intenção dele concernente ao seu povo. Haja visto que o capítulo 29 de Jeremias, nós vamos ver que o próprio Jeremias, inspirado por Deus, ele vai dizer: eu sei que pensamento penso sobre vós, pensamento de paz e não de mal. O versículo 6 diz o seguinte: eis que farei vir sobre ela saúde, cura, e o sararei e manifestarei abundância de paz e de verdade. É uma das coisas que Deus queria mostrar para Jeremias. Versículo 7: removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Versículo 8: e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim,
e perdoarei todas as suas iniquidades que pecaram contra mim e com que transgrediste contra mim. Ou seja, Deus queria mostrar para Jeremias a sua intenção e o seu pensamento concernente a Judá e a Israel. Fica aqui essa dica. Logo mais estaremos postando mais vídeos explicando algumas passagens da Bíblia Sagrada e facilitando a compreensão dos irmãos. Se você quiser me seguir no Instagram, você pode me seguir no Instagram. Tem lá nossa página no Instagram do nosso Instituto IBCO. A minha página pessoal é Leonardo Henrique Gomes. Você pode entrar lá e me seguir lá. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Fique na paz.